Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos novamente a mais uma edição das Unique Talks. Desta feita com o Jorge Martins, licenciado em Gestão pelo ISEG, né? Exatamente. E é atualmente o CFO da Beyond CFO. E, Jorge, em primeiro lugar, obrigado Obrigado pelo por convite. aceitar o Obrigado. convite. É com muito gosto que o temos aqui. E a ideia é, ao fim e ao cabo, vermos um pouco o panorama económico, falarmos um pouco sobre o panorama económico, sobre o que é que a Beyond CFO faz e sobre como é que ajuda os empresários e fazemos um pouco este enquadramento nestes tempos esquisitos de Esquisito. pandemia, não é? E, portanto, fazia-lhe já a primeira pergunta, Jorge, como é que vê atualmente a situação económica em Portugal? Primeiro, não é aqui no lugar comum, é desafiante. Estamos aqui um teste, há uns anos havia os testes de stress dos bancos, isto é um teste de stress às Às empresas. empresas. Tivemos um primeiro embate, ninguém nos avisou que ia haver, ninguém é possível imaginar uma crise desta dimensão, com a complexidade e a intensidade que teve, todo o mundo atingiu-nos a todos, não foi só um determinado ramo de negócio, não foi só aos bancos como aconteceu em 2009, 2010, mas aqui foi a toda a gente. E de facto foi um teste enorme à nossa resiliência como em primeiro lugar, como empresários, segundo, como consumidores, como população em geral. Vejo, de certa forma, estou preocupado porque a nossa economia é muito baseada na questão da hotelaria e do turismo, muito da movimentação de pessoas, e naturalmente a movimentação de pessoas ficou bastante restrita, e em termos em Portugal isso condicionou tudo e mais Quase alguma tudo. coisa, mas também tem havido outras oportunidades a nível do imobiliário e a nível dos residentes não habituais, porque temos estado a sentir que há pessoas de fora que mais uma vez olham para o nosso país e valorizam mais coisas que se calhar nós, como já temos como dado adquirido, não valorizamos tanto. Como seja o tempo, a segurança, as Exato. escolas, a saúde, a alimentação, etc. Isso é Isso verdade. é diferenciador. Não é possível ninguém tirar isso, nunca. Não há resgate possível a estes valores, e isso tem feito trazer muita gente fora, traz com os filhos. No último mês e meio, 2 meses, têm conhecido pessoas de fora, Portugal e até da União Europeia, têm vindo para Portugal, mesmo sem Golden Visa ou com Golden Visa, e acredito que seja isso o futuro. Há muito cérebro, muito talento, muito conhecimento vindo de outros países para cá, para Portugal, porque acreditam no nosso país, e nós acho que mais um teste de resiliência. Nós estamos habituados a viver assim, por isso acho que vamos ser mais fortes. Eu acredito que vamos ser mais fortes. Jorge, e isso é curioso porque há uns anos atrás nós ouvíamos que éramos nós que exportávamos Tem. talento e pessoas, não é? E agora, de alguma forma, aquilo que se sente é que há mais gente justamente a vir para cá, a tirar partido daquilo que nós damos por adquirido, não é? Exatamente, exatamente. Mas também acho que é assim, vamos, naturalmente vai ser um embate ainda maior. Acho que a segunda vaga foi entre aspas, acho que foi muito forte, se calhar não estávamos à espera. Se calhar em abril estávamos todos à espera que seria 6 meses e iríamos recuperar no final do ano. Não, se calhar vai demorar muito mais tempo. Foi um balde de água fria esta segunda vaga, mas acredito plenamente que nós portugueses vamos conseguir dar a volta. Vamos sofrer ainda mais um bocadinho, infelizmente, mas temos todas as condições para dar a volta, como sempre. Jorge, e diga-me, a Beyond CFO tem lidado com empresários que têm sentido as dificuldades reais? Tem, mas felizmente dos clientes que nós temos acompanhado desde os últimos 3 anos, de certa forma que o trabalho de casa já estava meio feito. Não quer dizer com isto, ninguém prevê uma crise destas, com um Claro. impacto destes. Mas de certa forma, nós quando assumimos um cliente e nós prestamos serviços de direção financeira, o primeiro facto é olhar para a estrutura, ver o nível de vendas, olhar para o modelo de negócio e ver se é sustentável ou não, independentemente do ciclo económico onde a gente esteja. Claro que é mais difícil você pedir a um empresário ou um gestor que altere algo do seu modelo de negócio quando está em ciclo pleno de expansão do que quando Contraciclo, está em exatamente. contraciclo. Agora é mais fácil, agora tomam as decisões muito mais depressa para ajustar a estrutura. Mas felizmente, um ou outro, naturalmente, porque o impacto foi maior nesse ramo de negócio, foi muito abaixo. Houve quebras de 50%, 60%, mas outros
continuam a crescer, felizmente, e crescer bastante. Mas, sobretudo, houve um trabalho. Alguns deles acreditaram nos dados que a Folha lhes fornecendo, acreditaram no que nós lhes fomos transmitido para fazer e, sobretudo, nós estivemos ao lado deles para os ajudar a fazer. É fácil dizer, nós não somos bem um consultor, não somos, sentimos um bocadinho fora do consultor, num ponto muito importante, que é, nós não apenas dizemos o que é para fazer, nós ajudamos a fazer e pomos na prática a fazer, porque a experiência aqui vale tudo. Jorge, então diga-me uma coisa. No seu ponto de vista, e com a experiência que já tem, a sua larga experiência em termos profissionais, com aquilo que vê desta pandemia ao ocorrer, com aquilo que se ouve com frequência, estou a fazer um pouco esta junção, porque com aquilo que se ouve com frequência relacionado com os fatores de digitalização, de transição digital, acha que, de alguma forma, este é o momento certo para os empresários apostarem, por exemplo, em outsourcing de gestão financeira? É. Não só foi. É ainda mais do que anteriormente, e eu explico por razão, porque ultimamente, ultimamente é que as pessoas, quando chegaram de nós a março e abril, assim, que informação é que tenho neste momento ao meu lado para tomar decisões? E muitas vezes olhavam, nós felizmente tínhamos já tínhamos tudo preparado, porque o nosso modelo de negócio assenta no fazer com que os decisores tenham toda a informação financeira completa e atualizada ao lado deles para tomar decisões, mas houve os clientes que nos abordaram e queriam tomar decisões, mas depois não tinham informação. Claro. Esse é o ponto essencial. Por isso é que hoje, mais do que nunca, tendo em conta a velocidade com que as coisas têm estado a acontecer, a gente tem que ter informação ao nosso lado, seja no telemóvel, seja no computador, seja de que forma for. Porque o importante é, se nós temos todas as variáveis, toda a informação ao nosso lado, melhor ou o decisor toma as suas decisões em consciência e depois nós aí o que é que fazemos? É ajudá-lo a tomar as melhores decisões. E hoje justifica-se mais do que tudo, porque hoje os gestores têm que estar cada vez, na minha opinião, focados naquilo que as empresas melhor sabem fazer e não podem estar, entre aspas, a despender muitas vezes tempo em falar com o contabilista porque é que o balancete não cruza, ou não cruza em termos de saldos, ou porque é que clarificar as contas, não pode perder tempo. E às vezes recorrer a um serviço como o nosso é ganhar tempo para se focar naquilo que tem que fazer neste momento. É olhar para o negócio, focar nas principais variáveis que Do seu próprio influenciam no seu negócio. próprio negócio, no modelo de negócio, estar atento e depois de estar atento, chegam certamente a decisões, ter informação para tomar decisões, porque qualquer decisão que tomam hoje em dia tem um impacto financeiro e nós estamos ao lado para ajudar nessa avaliação qual é o impacto financeiro. Não é um impacto financeiro, é um impacto financeiro, quais são os riscos fiscais, quais são os riscos legais, etc. E naturalmente aí o que faz a diferença também é a experiência. Eu já passei no meu percurso profissional, já passei por empresas boas, empresas más, já não é a primeira crise e de certa forma agora mais do que nunca justifica-se pela velocidade e para não, no fundo às vezes recorrer a nós é um conforto porque entregam, sabem que estão entre aspas a pagar tempo a alguém que olhe do outro ponto de vista para as suas contas e acho que isso é muito importante, é o estar lá de saber a quantas andamos. É o mesmo que ir de carro. Quando você quer ir de carro para um sítio qualquer, a primeira coisa que faz é se tem gasolina ou não, não é? Certo. É a mesma circunstância de uma empresa, não é? Agora, temos é que justifica-se cada vez mais, na minha opinião, e infelizmente nós temos estado a sentir esse recurso. E depois, repare, há uns anos atrás recorria-se a entidades especializadas, por exemplo, quando havia necessidade de fazer candidaturas a fundos, por aí Sim. fora. Não é? Hoje em dia isso começa a ser um pouco comum, seja recorrer a algum, por exemplo, como houve agora aspectos de layoff, ou as últimas medidas de apoio, houve um conjunto de empresas que fizeram candidaturas, etc. Portanto, a sensação que fica, de facto, é que não era, deixou de ser quase em exclusivo as entidades que faziam ou que preparavam as candidaturas para passar a ser quase uma componente ligada à gestão financeira. Sentiu isso nos vossos clientes? Sim, um pouco, porque isso vem, é assim, hoje em dia, quando se está à frente de uma empresa, existe uma panóplia de variáveis de decisão
E nós não conseguimos, infelizmente, não conseguimos chegar a todo lado. E às vezes temos que recorrer a especialistas. E naturalmente sentimos que tiveram que recorrer por falta de tempo ou por falta de foco, porque tiveram que focar na parte da operação, a esse, às candidaturas, aos layoffs, tiveram que recorrer a um conhecimento mais especializado e quem já tenha passado por isso, por essas, por essas situações similares do passado. E até porque eu também noto aqui outra circunstância. Muitas vezes a complexidade de entrar a um layoff, o tempo que requer preencher umas candidaturas, nem toda a gente está apta a fazer isso. Envolve sempre o fator Exato. experiência. E eu Exatamente. acho que aí não se ganhou só tempo, ganhou-se também qualidade e ganhou-se aqui um bocadinho do sucesso dessas Ganha-se candidaturas. competência, ao fim e ao Sim, cabo, não é? exatamente, no fundo, não há mal nenhum, repara, eu acho, eu vejo assim, às vezes não há mal nenhum hoje em dia nós recorrermos, quando a gente vai, também precisamos ir ao médico, não sabemos tudo, Exatamente. não é? E Exatamente. pagamos para ir ao médico, e podemos ter um conhecimento, porque isso só transforma em valor depois, mais tarde, no foco no negócio, em tudo o resto, e sobretudo nesta altura, então, É indo mais verdade, é verdade. premente. Jorge, diga-me uma coisa. Tem-se falado muito também na tal, e ainda hoje saíram notícias sobre isso, na tal bazuca financeira que está para aí para chegar. Preocupa-o daquilo que é o vosso acompanhamento dos vossos clientes, preocupa-o timing com que estes apoios possam chegar verdadeiramente às empresas? Aconteceu isso no layoff, aconteceu isso nas linhas do Covid e infelizmente vai acontecer. O tempo de resposta aos pedidos, às solicitações das empresas, demora tanto tempo que, ou seja, neste momento a máquina burocrática não acompanha a necessidade que as empresas têm de decisões muito rápidas. Não acompanha. Aconteceu o problema na atribuição das linhas Covid, a bazuca. Acho que muitas vezes não é uma questão de dar apenas o dinheiro. Já depois há todo o processo burocrático por trás da atribuição do dinheiro que é assustador. Nós tivemos isso em vários clientes nossos, tivemos a recolher documentação que o próprio Estado já tinha do lado dele. Não fazia sentido estar a pedir novamente. E às vezes o que era necessário mais, em vez de estar a pedir às pessoas para perderem tempo em burocracia, devia estar a pedir tempo para as pessoas explicarem onde é que vão colocar o dinheiro. Nem que se servisse esse exercício como forma de pôr as pessoas a pensar Pensar. o que é que vão fazer com o dinheiro. Porque o problema muitas vezes não é. O dinheiro pode cá chegar, pode ter as suas vicissitudes, nós sabemos todos, e pode cá chegar, mas a gente tem que saber o que é que vamos fazer com ele. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos apostar nesta área de negócio, não vamos apostar nesta área de negócio. E sobretudo outra coisa, que é o essencial para utilizar o dinheiro e quem está à frente no negócio, é a estabilidade, a confiança e que hoje vivemos num momento de incerteza que as pessoas hoje, quer dizer, a gente olha para daqui a uma semana e não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. É verdade. É difícil Pode alguém estar tudo investir nestas diferente. Pode estar tudo circunstâncias. diferente, não é? Está tudo diferente. Não há orçamento, não há forecast que se solicite. Agora, se as pessoas sabem exatamente qual é o modelo de negócio para onde é que querem ir, qual é o modelo de negócio que implementam, é um bom ponto de partida para saber como é que vão utilizar os recursos, seja financeiros, seja de humanos, etc. Agora, depois, as decisões que vão tomar é o dia a dia que vai a considerar. De facto, pouca gente sabe, e o Jorge tocou aí num aspecto interessante, pouca gente sabe que em Abril, isto foi um caso curioso, em Abril nós tínhamos as linhas de apoio ao crédito protocolado, tinham sido digamos, apresentadas pelo Ministro da Economia, portanto, as empresas começaram a fazer as candidaturas e o que pouca gente sabe, ou pelo menos provavelmente a maioria das pessoas não saberão, é que começaram então a chover as tais candidaturas. E o sistema efetivamente não estava preparado para as receber. E o que é que aconteceu? Esse aspecto foi curioso e nós tivemos um papel, queremos nós acreditar que Sim. foi um papel interessante sobre nessa matéria, que foi, juntamente com as sociedades de garantias mútuas, nós criámos um processo, nós enquanto grupo Join, juntando duas empresas do grupo, criámos um processo de automação para justamente a validação e o tratamento das candidaturas. Portanto, quase que conseguimos automatizar 90% dos processos de análise de candidaturas no que diz respeito à conformidade legal da tal documentação que era necessária, e havia um conjunto digamos, de requisitos e de pré-validações, e fomos nós que demos resposta a isso. E é curioso e por isso é que eu estava a dizer que pouca gente sabia, nós quase no espaço de um mês conseguimos fazer sair quase 3 mil milhões de euros de apoios
com os tais processos. E por isso lá está. Há aqui uma questão correlacionada com a tecnologia, inegavelmente. Não é? Exatamente. Ou seja, partindo do pressuposto que aquilo que vocês fazem, de alguma forma, é quase um virtual CFO das empresas, não é? Vocês também têm que se portar muito em tecnologia. Exatamente. Como é que isso se apesar deste conceito Beyond CFO estar apoiado ou ter sido adaptado em Portugal, ou adaptado, neste caso, na Beyond CFO, num nome chamado Virtual CFO, mas somos bem reais, em primeiro lugar. Segundo, as próprias tecnologias, quando surgiu este conceito, permitiu à distância nós acompanharmos os clientes, mas em nada substitui nada substitui o contacto direto, etc. E se existe, não somos apenas alguém que está na nuvem, não é essa bem a realidade. Agora, a tecnologia o que é que permitiu? Está-nos a fazer com que a parte de processual de toda a parte contabilística se automatize, seja muito mais rápida, para chegar a informação mais rápida a quem necessita dela para tomar decisões. É isso que ajuda a tecnologia. Vamos falar de digitalização, podemos estar a falar até mesmo das reuniões de Zoom, etc. Às vezes, quer dizer, antes da existência destas tecnologias, a gente tinha que marcar uma reunião daqui a 2 ou 3 dias, agora não, é quase imediato. De um dia para o outro, mesmo quase num próprio minuto, marcamos uma reunião e a gente vê-se a nós próprios. Mas nada substitui o contacto direto. Tem clientes que as semanas a gente fala sempre com os nossos clientes, mas todos os meses temos uma reunião presencial. Sim, mesmo em situação de pandemia. Agora, conseguimos é com a distância, com a tecnologia, chegar a esses clientes fora da zona de Lisboa, até mesmo fora de Portugal. Como? Há as ferramentas cloud, nomeadamente ao Primavera, que hoje já tem peço desculpa pela publicidade, há muitas, ao Chiro Accounting, ao Receipt Bank, etc. Há um conjunto de ferramentas hoje em dia extraordinárias que nos permitem fazer isso. A digitalização veio permitir isso. Mas, é assim, nós usamos a tecnologia para extrair informação e analisar informação. Onde fazemos a diferença primeiro ponto, é analisar essa informação. Nós geramos muita informação e saber olhar para as coisas certas também é preciso pôr aqui um bocado de dose de experiência. Terceiro, identificar o que está por trás dos números e o que é que está a acontecer no modelo de negócio para dar aqueles números, também é um bocadinho às vezes fator de experiências. E quarto lugar, identificar riscos no futuro com base nessa informação, um risco fiscal, um risco legal, conseguir passar as nossas experiências do passado para o nosso cliente, para ele decidir o melhor, também é fator experiência. E depois é implementar no dia a dia. A tecnologia hoje é completamente acessível, é cara, mas sobretudo temos de saber o que é que nós queremos em primeiro lugar. Depois usamos a tecnologia. É assim, nós, aquilo que fazemos é desenvolver processos tecnológicos. Aqui no Grupo Join é o que fazemos. E de alguma forma, a pergunta que eu lhe queria colocar era, portanto, sente que neste aspecto, para contribuir para a recuperação económica, a tecnologia vai ter que estar de braço dado com as empresas, com os empresários? Em primeiro lugar, essa junção tem que saber, vou insistir nesta premissa, qual é o nosso objetivo, os empresários ou os gestores têm qual é o modelo de negócio e depois dizer assim, bem, para ter este modelo de negócio que seja rentável e tire valor para o meu acionista, em primeiro lugar qual é a tecnologia que vou usar. Existe muita tecnologia e às vezes o problema não é não saber. Diz assim, olha, escolhemos primeiro a tecnologia, depois escolhemos um modelo. Não, é ao contrário. Vai estar e também, mais do que tecnologia, também é uma coisa que é importante. É as pessoas e os processos. Acho que é o triângulo que é o basilar. A tecnologia aos processos. E a tecnologia hoje oferece coisas fantásticas. A realidade virtual que hoje permite que, dada a impossibilidade de ter tanto contacto, existir a realidade, a pessoa poder experimentar um determinado produto ou entrar numa casa para ver se está interesse ou não em comprar de uma forma virtual, uma visita virtual dentro de um edifício. Há muita coisa que pode existir, a robotização, os RPAs, etc. Tudo isso ajuda e eu acho que vai ser um desígnio para o futuro. Vamos deixar de fazer tanto trabalho lidar manual e olhar muito
para os papéis. Eu acho que estamos no caminho certo. O QR Code acho que vai ser fantástico, já é muito utilizado no estrangeiro. Acho que vai ser fantástico para, no fundo, automatizar a parte do accounts payable, das contas a pagar e para dar nível processual. E só nos beneficiar todos numa circunstância que é quem decide ter a melhor informação ao seu lado financeira, porque é a melhor maneira de medir, não é? E tornar a contabilidade mais veloz, não é? É verdade. Jorge, isso leva-me aqui a outra questão. Ok, falamos em dificuldades, falamos em pandemia, falamos que com a pandemia há um conjunto de empresários que estão em dificuldades, mas o Jorge referiu quase no início, também há um conjunto de oportunidades, não é? Exatamente. Portanto, de alguma forma sente que as empresas que estão mais preparadas tecnologicamente, com os seus processos mais automatizados, conseguem dar o passo primeiro do que as outras em relação a aproveitar oportunidades? Sim, quem souber usar a tecnologia na tornar a sua estrutura mais eficiente, certamente estão mais rentáveis, estão mais preparadas para este embate que tem estado a acontecer. Porque também tem estado a acontecer o seguinte: se havia empresas que estavam más, pior ficaram agora com esta circunstância da pandemia. E quem está tecnologicamente mais apetrechado, nomeadamente, quem está no grande consumo, ser capaz de usar as ferramentas que hoje existem a nível de business intelligence para detectar padrões de consumo, para identificar novas oportunidades de aumentar as vendas por fatura, etc. É um exemplo de quem está mais apto para tecnologicamente saber usar a tecnologia em aumentar as suas vendas e se tornar mais rentável e vender melhor. Não é vender melhor. É outra situação. Por isso, mesmo hoje em dia, quem tem uma estrutura fixa muito grande pode tornar mais eficiente com a utilização de tecnologia. A digitalização é um passo fantástico na minha ótica. O levar a informação mais, as ferramentas que hoje existem através das apps, através do computador existe, mas também há aqui uma coisa que queria deixar e aconteceu agora nos últimos dias. A tecnologia tem esta coisa boa, o cloud, a internet, mas também tem os seus riscos. A questão da informação, da proteção da informação, a cibersegurança, é um assunto do momento. E até surgiu agora nesta semana, na China, um, o regulador decidiu colocar novos regulamentos para limitar o acesso das grandes tecnológicas chinesas à informação sensível dos consumidores e à informação das empresas, porque a roubo de informação aqui tem sido os dados biométricos, etc. E a queda da bolsa dessas 5 empresas, das maiores empresas chinesas de tecnologias, foi quase equivalente ao PIB português. Por isso, os próximos tempos vão ser muito desafiantes. Sim, utilizar a tecnologia, mas a segurança de informação é muito importante e nós internamente, é uma coisa que prezamos muito, é essa informação muito sensível. Vão dar o passo em frente, mas há cautela, porque os roubos de informação hoje, infelizmente, estão cada vez mais frequentes. A cibersegurança vai ser um tema também nos próximos tempos. Jorge, quer dizer, nós falamos e percebemos, por um lado, de facto, a tecnologia, mas como o Jorge disse há pouco, não nos podemos esquecer das pessoas, não é? Quem opera com a tecnologia são pessoas. E as empresas são feitas de pessoas. É, exatamente. E os consumidores são pessoas. Portanto, a questão centrada no cidadão, no consumidor, tem que ser um fator preponderante para as empresas. De alguma forma, Jorge, na sua opinião, olhando para o quadro atual, não é? Tendo a consciência que este quadro apresenta um conjunto de dúvidas, de incertezas no futuro, mas se lhe pedisse uma mensagem quase de esperança para quem nos está a ver, o que é que diria? O que é que lhe vai na alma nesse aspecto que eu gostaria de partilhar? É assim, em primeiro lugar, é saber em que ponto é que estamos e para onde é que queremos ir. E se acreditamos naquilo que estamos a fazer, e muitas vezes isto tem a ver com se acreditamos plenamente estamos a fazer, temos que nos dotar do conhecimento ao nosso lado que nos ajude a vencer os riscos que vão nos aparecer no espaço de um dia, 2 semanas. Isto agora é tudo muito rápido. E não tenhamos medo de juntar com pessoas que tenham um conhecimento especializado e que nos ajudem a decidir. É esse o maior conselho que eu dou, porque as pessoas, normalmente, quem está à frente de uma empresa sabe
melhor do que ninguém como gerir uma empresa e conhece o seu negócio. É o que acontece. Mas não pode ter medo de ouvir uma opinião divergente, não pode ter... Porque agora temos que munir todo o conhecimento e estar preparado para uma coisa, é decidir muito rápido. Ter a estrutura muito flexível para decidir rápido. Foi isso que, de certa forma, tentámos antes desta pandemia com as empresas que nós já tínhamos. Acho que isso vai ser um desafio maior porque temos de ser muito flexíveis agora. Vamos passar um tempo em que de um dia para o outro há um novo lockdown, depois saímos, depois entramos, até as pessoas terem confiança que essa pandemia vai acabar. E até mesmo depois da pandemia isto vai acontecer. Por isso temos de estar preparados para tomar decisões muito rápidas. E a tecnologia é fundamental, ter os processos bem estabelecidos para ter essa informação. Agora, não se tenham receio de se munir de pessoas que estejam ao lado e que vão-lhes avisando mais para a esquerda, mais para a direita. Não é fácil. Não é fácil. Agora já é mais fácil, mas não é desafiante ter uma conversa com alguém num momento de expansão e dizer que, cuidado, temos que vender melhor ou temos que ser mais eficientes. Atenção, mais eficientes para desmistificar, não é questão de mandar pessoas embora, não é nada disso. Tornar mais eficientes é termos um modelo mais negócio mais simples. E eu quero também dar esta sugestão, é ter as coisas muito simples e muito rápidas para tomar decisões. Muito afinadas. Muito não é? afinadas, muito rápidas. Tem que ser equipa ao lado, uma equipa coesa que esteja dentro e, sobretudo, outra coisa que também queria deixar, saber comunicar com a equipa. Hoje em dia, saber comunicar com a equipa, não basta ter pessoas ao lado, é saber comunicar com a equipa, a bem ou a mal. Há momentos bons, há momentos maus, e não tínhamos medo de dar um passo atrás para depois dar dois ou três passos à frente. Não vamos ter receio, porque a vida é mesmo assim. Vamos para a frente, para trás, interessa andar para a frente. Jorge, foi um gosto. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por esta conversa. Obrigado. Espero que de facto tenham gostado. O Jorge faz parte de um conjunto de empresários que olha, como perceberam, que olha para o futuro com otimismo e com vontade de arregaçar as mangas e trabalhar, tal como nós na Unique System e no Grupo Join. Espero que tenham gostado. Obrigado.